Graça e paz a todos os amados irmãos e irmãs das igrejas menonitas do estado de São Paulo. Nós estamos aí na expectativa do próximo mês da nossa conferência regional online e que trata de celebrar a nossa unidade. E eu tive pensando um pouco sobre isso e com essa expectativa no coração, eu comecei a meditar, a refletir sobre o propósito dessa unidade, aonde ela deve nos levar, qual é o seu propósito, e eu creio que o propósito maior seja que nós possamos nos unir, mesmo estando longe, em cidades diferentes. E quando falamos de pessoas de uma igreja da mesma cidade, então morando em lugares diferentes na mesma cidade, o nosso grande propósito seja nós sermos fortalecidos com aquilo que é propósito do reino, que é pregar o Evangelho. Me lembrei então de João Batista, né? João Batista, quando nós olhamos no capítulo 1 de João, ele vem pregando o Evangelho, ele vem anunciando a Jesus, e talvez a primeira reflexão que devemos fazer é que o mundo precisa de uma igreja profética, o mundo precisa de João Batistas nesse tempo, que tenhamos essa unidade de coração, que esse tempo de conferência nos faça refletir com muita clareza sobre como ser uma igreja profética, como ser como João Batista, aquele que abre os caminhos, aquele que facilita os caminhos para as pessoas, que vá mostrando a Jesus. E no mesmo texto de capítulo 1 de João, nós vemos que João estava com seus discípulos e, na verdade, com dois deles, e quando viu Jesus passar e disse: "Esse é Jesus", né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, então, aqueles discípulos seguem a Jesus. E um deles era André. E eles ficaram, aqueles dois discípulos, com Jesus durante todo aquele dia, na casa de Jesus. Então veja que coisa interessante, quando levamos uma pessoa a Jesus, Jesus o acolhe no seu íntimo, na sua intimidade. E André, saindo dali então, busca quem? Busca seu irmão, né? Essa unidade com Jesus nos leva a ser profetas, e ele traz a Pedro para Jesus. Então eu penso, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos gerar a expectativa de criarmos uma unidade num só pensamento, que é de anunciar Jesus, de sermos uma igreja profética nesses tempos tão difíceis, que possamos facilitar o caminho das pessoas. Quando eu digo facilitar, não estou falando de um evangelho barato, de uma graça barata. Eu estou falando de mostrar para as pessoas um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que quer ter intimidade. Que tenhamos essa unidade no fundo do nosso coração e que possamos ser uma igreja segundo a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Vamos gerar expectativas do que essa conferência pode gerar no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus.